Olá, meus irmãos. Este é o segundo vídeo da nossa série sobre Espírito Santo. Hoje eu quero falar com vocês acerca do que faz o Espírito Santo. No vídeo passado nós abordamos sobre a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo ser uma pessoa e como nós podemos entristecer o Espírito Santo através de algumas ações erráticas que nós cometemos. E hoje eu quero falar acerca do que faz o Espírito Santo primeiramente. Sim, o que faz o Espírito Santo? Não, você não está enganado. A Bíblia fala exatamente o que faz o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo não me faz rodar e pular dentro da igreja e mandar poder e soltar rajada. Calma, porque nós vamos entender o que faz o Espírito Santo. A primeira coisa que você deve saber acerca do que faz o Espírito Santo está em João, capítulo 14, versículo também de número 14, que diz assim: No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá que é meu e vô-lo mostrará. Ou seja, o Espírito Santo revela o Senhor Jesus. Olha só, quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, que aquela pomba pousa sobre si representando o Espírito Santo e aquela voz que vem do céu: este é meu filho amado que me comprazo, nós já começamos a entender que o Espírito Santo revela Jesus. Se o crente é cheio do Espírito Santo, eu preciso ver Jesus na vida dele. Eu tenho que sentar com ele e ver Jesus na vida dele. Eu tenho que ver Jesus na forma que ele fala. Eu tenho que ver Jesus na forma que ele faz os seus negócios na rua. Eu tenho que ver Jesus na forma com que ele paga as suas contas. Eu tenho que ver Jesus em todos os seus atos, no seu trabalho, com relação à sua honestidade, no seu caráter, como ele é com o cônjuge. Eu preciso ver Jesus na vida dele. Se você vê uma pessoa que vai na igreja, que pula, que roda, mas deve todo mundo, é fofoqueiro, não tem o Espírito Santo. Pode estar sendo motivado a estar fazendo isso por qualquer outra força, até por uma entidade, porque eu já vi entidade espírita numa pessoa dentro da igreja, a pessoa rodar, falar em línguas e entregar mistério e adorar, e tá todo mundo ali achando que aquilo é Espírito Santo, mas na hora que põe a mão manifesta. Não tem nada a ver o mistério ali, a pessoa pular dentro da igreja e ser cheia do Espírito Santo, nada a ver. Você pode pular, rodar dentro da igreja e chegar em casa bater na mulher. Já vi muito disso acontecer, mas o Espírito Santo revela Jesus, ou seja, traz a luz. Se você é cheio do Espírito Santo, eu preciso ver Jesus na sua vida. Segunda coisa, Espírito Santo vai demonstrar o ser de Deus, a deidade de Deus, a grandeza de Deus. 1 Coríntios 9:10, mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Quando nós falamos que o Espírito Santo, ele demonstra, ele coloca em luz, em evidência o ser de Deus, é o quê? É os mistérios de Deus, aquilo que está em oculto. Quem prega sabe muito bem disso que eu estou falando, que às vezes você está lendo um texto e você está tendo dificuldade para que aquele texto entre no seu coração, para que aquele texto tenha uma luz muito clara acerca daquilo, e você ora ao Espírito Santo, e o Espírito Santo parece que as letras saltam da Bíblia e entram no seu coração, estão ali diante dos teus olhos, os mistérios de Deus. Uma das coisas que Deus gosta de fazer é esconder e ocultar coisas do homem e mostrar somente para aqueles que ele tem intimidade. Gente, isso é maravilhoso. Por isso que quando você tem uma vida na presença do Senhor, cheia do Espírito Santo, você tem intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é só chorar quando você está orando. Ter intimidade com Deus é ter acesso ao oculto, ao sobrenatural que Deus revela apenas para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Terceira coisa que faz o Espírito Santo, ele vai nos revestir para o ministério, para a nossa chamada. Sim, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, o seguinte:
Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até Samaria, até a última parte da terra. Ou seja, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Ou seja, ele nos reveste para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós fazermos aquilo que fomos selecionados e vocacionados por Deus para fazer. Eu costumo dizer muito para alguns jovens que me procuram: pastor, como é que eu faço para entrar no ministério da palavra? Aí eu digo assim: você precisa ler muita Bíblia. E como que eu faço para ler a Bíblia? Eu disse: sente na cadeira e leia, até aquilo entrar na tua mente. Pega livro de comentário e leia, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Olha, então se você tem dificuldade, antes de fazer o estudo, ore e peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe auxiliar. Aí depois de alguns dias eu recebo feedback: poxa, valeu, obrigado, porque realmente eu comecei a entender mais as coisas quando o Espírito Santo começou a me revelar. Eu comecei a pedir ao Senhor para me revelar aquilo. E às vezes vai pregar pela primeira vez, ou então está no início do ministério e fica ali um pouco inseguro. Eu falo: olha, vai lá, pede o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te ajudar. Aí ele vai lá, ora e o Espírito Santo ajuda. E já aconteceu muito comigo também, para dirigir, às vezes para trabalhar, e falo: Espírito Santo, me ajude, eu não consigo, me revista para isso aqui. Porque nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos revestir e nos capacitar para todas as nossas obras. Outra coisa que o Espírito Santo faz nas nossas vidas: ele vai nos batizar e nos encher. A Bíblia diz, no versículo 5 do capítulo 1, porque João verdadeiramente batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, olha: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Ou seja, quando eles recebem o Espírito Santo, eles são cheios e capacitados para fazer a obra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor de uma forma tão grande que eles começam a falar noutros idiomas, que eles começam a falar noutros idiomas totalmente diferentes. Se você já teve o privilégio de ouvir testemunhos de pessoas que foram pregar em lugares onde as pessoas não falavam aquele idioma e a pessoa pregava e as pessoas entendiam em seu próprio idioma, é maravilhoso, é lindo. O pastor Hernani estava falando que uma vez ele estava pregando e um pastor estava ouvindo ele pregar pela internet, e ele se encontrou com um pastor nos Estados Unidos. O pastor é daquele país na Ásia, nas Filipinas, e ele entendia tudo que o pastor estava pregando. Um pastor das Filipinas ouvindo um pastor brasileiro pregar em seu próprio idioma, e ele estava ouvindo perfeitamente tudo que ele estava falando. A respeito do Espírito Santo, eu separei 4 coisas que ele vai fazer também nas nossas vidas. Ele vai nos convencer. Primeiro, ele nos convence do pecado, Atos capítulo 2, versículo 37. Ele vai nos convencer da justiça, Atos 24, 25, ele vai nos convencer do juízo, Atos 17, 31, e ele vai também nos convencer da incredulidade, Atos 16, versículo 8. Então, se você tem dificuldade aí em ter fé, se você é uma pessoa incrédula, peça ajuda ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Esse é o segundo vídeo aí da nossa série a respeito do Espírito Santo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva neste canal, porque tem muita coisa bacana que eu preparei para vocês, para nós estarmos falando um pouco mais sobre o Espírito Santo, tá bom? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida.